Olá, queridos, que Deus abençoe de forma grande e muito poderosa a sua vida, a vida de todos da sua casa, da sua família. E preparem-se para uma noite, tá? De muitas bênçãos, através da nossa live de palavra, de oração, tá? Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar muito eu e você na noite de hoje, sua casa. Já aproveita e compartilha com pessoas que você conhece, para que possamos dar a elas também a bênção dessa live, né? Uma vez que, graças a Deus, tanta gente tem sido abençoada por Deus nas lives que a gente realiza. Então, será uma bênção você compartilhar com as pessoas, né? Deixa eu colocar assim, fica melhor. Bom, eu vou já cumprimentando alguns que já estão conosco aqui, né? Que no caso é a Maria da Silva, a Lucelena, tá? A Giselma, tá? Também conosco, Natália Félix. Oi, Natália, tudo bem? Jurandir Franquinidos, também com a gente. A Carmen de Jesus, né? O Cláudio Cavalcante. Deus abençoe sempre a sua vida. Obrigado, Cláudio. A Leide Aparecida e o Marcelo Felício também com a gente, tá? A Marquinha Pascoal também conosco. Benta Palhano, oi Benta, tudo bem? Que Deus abençoe. Bianca Letícia, muita gente, né? Vai chegando, vai compartilhando, vamos estar juntos. Eu quero hoje compartilhar com você uma mensagem que acredito que vai falar muito com você, tá? Ida Maria, paz, meu bispo amado, Deus abençoe sua vida. Obrigado, Ida, Deus te abençoe, tá? Linda Selma, também conosco, Esconderijo do Altíssimo, Deus abençoe, bispo. Pastor Costa, mande um Deus proverá para São Luís do Maranhão. O lugar que eu tenho vontade de fazer uma reunião é São Luís do Maranhão também, né? Valdeci, né? Também nessa fé com a gente. Deixa eu subindo aqui. Vamos lá. Leide Aparecida, Tereza Ribeiro, Renan Souza, tá? Deus abençoe e vai abençoar mesmo a vida de todos nós. Lidiomar Palmeira, paz, bispo, sumiu. Não, estou sempre na fé. Veneranda, estou na fé, glória a Deus, creio, boa noite, bispo. Luciano, nós amamos o Senhor, e eu também. Maria José Paulino, dos Santos, Doraci Pereira, oi bispo, manda um Deus proverá. Vou mandar sim, com certeza, tá? Bianca Letícia de Souza Santos Rodrigues, bispo, eu te amo tanto, sou grata a Deus pela sua vida. Obrigado, Bianca, que Deus também abençoe você, e eu também amo você e a todos dessa live, tá? Isso é verdade, de todo o coração. O Ademir também com a gente,
tá? A Isabel Teixeira, de Portugal. Querido bispo, ainda cura ou 6 dias que ando muito tonta da cabeça, mas vai ficar boa, porque Deus vai te tocar e vai te abençoar. Deus proverá. Vera Rodrigues, meu marido é de São Luís do Maranhão. Mande um Deus proverá para ele. Ele não te conhece, querido, tá? Deus proverá na sua vida muito aí em São Luís do Maranhão, tá? Cristiano Pinto Ramo, né? Pedindo oração, no caso a Isabel Maria da Silva, Antônio Araújo, Tereza Correia, tá? Vulcão, peço oração pelo meu filho Joás, Valdeci, Deus proverá. Meu filho Romário Luciano. Boa noite, o senhor está chique, Adelina Borges. Ô, Adelina, a gente acabou de chegar da igreja do trabalho. Hoje estamos desde cedo, desde as 5 e pouca da manhã na fé. E resolvendo as coisas e vivendo um dia de fé por dia de fé. Falar em dia de fé por dia de fé, eu vou lançar futuramente um livro que fala exatamente sobre isso. Você vai gostar, vai abençoar. O nome do livro é Uma Fé por Dia. Muito legal, você vai gostar, vai te edificar, vai te abençoar. Uma fé por dia. Ranúzia Santos, sua família já está debaixo das minhas orações. Conheci suas irmãs, conheci seu irmão, se eu não estou enganado. Acho que seus cunhados também. Lá em Salgueiro, foi legal pra caramba. Josefa Salomão, boa noite, Bispo Luciano. Manda um Deus proverá para mim e minha família. Irene Luciano, saúde, transformação, libertação, cura espiritual, sentimental, aqui em Londres. Pode deixar, tá bom? Pode deixar. Ranúzia disse amém. E a Isabel do Nascimento também aqui com a gente na fé, pedindo tornar uma empresária na área de tecnologia. Ó, a minha área, que legal, Isabel. Peço oração para me tornar uma empresária na área de tecnologia em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Que legal. Gostei. Você trabalha com tecnologia? O que você faz? Você é desenvolvedora? Qual é a sua área? Solange Souza, bispo, mandou Deus proverá aí, bispo. Vou mandar Solange, tá? Doraci, Maria Campos, Adelina Borges, eis-me aqui, bispo. Muito bom. Muito bem mesmo. Gente, nós vamos hoje... não quero demorar muito. Então, enquanto você vai compartilhando, compartilha. Eu sinto que muitas pessoas, elas entram na live, tá? Bispo, muito bom assistir o Senhor, Tereza Ribeiro dos Santos. E é muito bom também eu conseguir estar com vocês. Muitas pessoas, elas entram na live, começam a interagir, participar e receber tudo que a gente propõe. Mas existe um erro que você não pode cometer. Qual, bispo? É de você não compartilhar com as pessoas. Porque são coisas que não te custam nada. Abençoar outras pessoas por intermédio de um clique. Você copia na setinha, pega o link, vai lá no seu WhatsApp, joga no grupo A, no grupo B, no grupo C, joga no grupo da família, joga no grupo das pessoas. E fala para elas, ó, oração, palavra, vamos lá? E você, então, pode estar salvando uma vida, mudando uma casa, uma família, transformando a vida de alguém com apenas uma atitude como essa. Não vale a pena fazer? Deus não vai se esquecer disso, né? Muito bem. Veneranda, bispo, manda Deus proverá, tá?
O Alexandre Vicente de Oliveira, divórcios e da bebida e do cigarro. Eita. Aliás, de vícios, né? Bispo Luciano, está chique. Não, gente, a única coisa que eu fiz foi tirar a gravata. O resto tá igual de manhã no programa. Mas obrigado pelo elogio. Tá? Ô bispo, eu tenho Portugal, o bispo tem um amigo brasileiro em Lisboa, ele não tem este link, como eu faço? Ah, não, é fácil. É só você pegar, copia o link do seu canal, não tem uma setinha assim? Compartilhar, aí você clica ali, aí vai estar lá, copiar link, você clica, copiou. Aí você vai lá no WhatsApp dele e você clica para colar. Envia para ele, pronto. Ele vai receber, é só ele clicar, ele vai assistir também, vai ser muito abençoado. Tá bom? Muito bem. Eu posso ministrar a palavra hoje para você? Você gosta de ouvir a mensagem? Você gosta de participar da palavra? Sim ou não? Yes ou não? Ah, bispo, eu gosto. Você gosta? Então. Agora ficou legal aqui pra mim. Poxa. Fiz um negócio aqui que mudou a tela do computador. Ficou bom. Vamos lá. Portugal. Ah, tá bom. Obrigado. Então tá bom, Isabel. Pode, bispo. Josefa Salomão. Então vamos para a palavra, né? Deus, ele vai falar muito com a gente agora. Vai falar com você. Então se prepare aí, tá bom? Vamos lá, a mensagem. Hoje o que eu vou falar é sobre Lucas, capítulo 17. Livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Preste muita atenção e Deus ele certamente vai falar com você. Deus poderoso usa o pregador. Dê a ele a palavra e a revelação da mesma para o crescimento, para a edificação da igreja, das pessoas que estiverem conosco e de todas aquelas quais esta mensagem, esta live chegar. Então, que a glória seja somente do Senhor e que o Senhor fale conosco, a ponto de poder mudar a nossa vida se for necessário. Amém. Graças a Deus. A Vanderléia disse, glória, cheguei bem na hora da palavra. Amém. Maria Cícera da Silva. Amém. Não sei se é amém ou amém. E da Célia, é a hora de alimentação, de alimentarmos a palavra de Deus. Muito bem, é isso mesmo. Vamos lá, o texto diz assim, tá? Eu vou estar olhando aqui para o lado, mas o texto diz o seguinte. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que é importante, né? Nós estamos falando aqui da pessoa do Senhor Jesus executando o seu ministério aqui na terra. E a Bíblia fala, indo ele a, vamos lá, primeiro, Jerusalém, uma cidade. Depois diz, passou pelo meio de Samaria e da Galileia.
Você vai observar que Jesus, ele não parava, tá? Ele estava sempre em alguma cidade, em algum lugar. Sabe? Ele estava sempre em movimento, levando a palavra, a fé do resultado, o propósito para as pessoas, ou seja, compartilhando o que Deus tinha por intermédio dele para as pessoas. E eu fico assim, aí a gente entra no texto, na mensagem, alimentando tanto a nós, como também aqueles que se dizem missionários, pregadores, pastores, né? Bispos, apóstolos e por aí vai. Homens que pregam. Hoje em dia, infelizmente, nós nos deparamos com muitos homens que dizem fazer ou querem fazer o que Jesus fazia, pregar o Evangelho, mas não querem mais se disponibilizar para ir aonde Deus mandar. Eles não querem mais estar indo para os lugares. Isso é um grande problema nos dias de hoje. Nós observamos muitos homens que se dizem pregadores do Evangelho de uma cidade só. Eu não quero dizer que todo pregador ele tem que sair da sua cidade, porque você vai ser movido, dirigido, eu acredito nisso, né? Pelo Espírito Santo. Ele que leva. Mas o que Jesus ele entendia, agora eu estou falando um pouco mais diretamente àqueles que pregam. Mas Jesus, ele deixa bem claro nessas suas andanças de cidade em cidade, que ele enxergava a importância de fazer chegar às pessoas a palavra dele. De propagar e divulgar. Ele sentia as necessidades baseadas em pessoas. Então, ele sendo o Senhor Jesus, ele poderia se alojar apenas em um lugar, e seria muito mais favorável, cômodo, tranquilo, e ordenar aos seus discípulos que pudessem apenas eles irem. Mas ele era um dos primeiros a mostrar o que é pregar. Pregar o Evangelho é ir. Não importa aonde. Não importa o lugar. Não importa a situação do lugar. Tem pessoas lá? Tem. Então, você tem que estar sempre disposto a estar. Isso era pensar nos outros. E não nele propriamente. Um pastor, ele vive para os outros. E não para ele de forma própria. É como se fosse uma troca. Ele cuida dos outros e Deus cuida dele.
Mas ele está sempre dizendo, eis-me aqui. Hoje em dia, infelizmente, a gente se depara com muitos dizendo, olha, você vai para lá. Não, para lá eu não vou. Você vai pregar em tal lugar. Não, em tal lugar eu não prego. Você vai, a partir de agora, ficar nesse lugar, vai viajar, você vai... Não, eu não... Não. Infelizmente, é o que vemos hoje, numa grande maioria de homens e mulheres que se dizem pregadores. E aí eu faço uma pergunta. Se você não quer ir pregar lá, naquele lugar, quem é que vai? Ou seja, uma pergunta para reflexão. Até onde ou aonde Jesus pode contar com você, caro colega, para pregar, para ir levar a fé que pode salvar aquela pessoa? O texto diz, indo ele a Jerusalém, e também passou pelo meio de Samaria, e também da Galileia. Ele ia passando por lugares e mostrando às pessoas o caminho de Deus, e pregando a palavra, e levando fé, e curando, libertando. Entende a importância? E agora eu saio de falar com pregadores e falo com discípulos, que somos nós, todos nós. Você, minha irmã, você, meu irmão. Você está entendendo? Você. Quando às vezes eu falo, gente, só clica no botão, compartilha isso com alguém, essa live. Não custa nada, teu dedo não vai cair. Você sabe quantos são capazes de fazer? Poucos. De convidar outros? Poucos. Por quê? Não entenderam que numa atitude dessa, você está levando, está fazendo Jesus ir numa outra casa, ir numa outra cidade, ir num outro estado, ir num outro país, ir num outro bairro, ir em outro município. Só com uma atitude dessa de compartilhar. Então, se você não faz isso, você também não pode reclamar de um homem que se diz pastor e que não se sujeita a ir para um lugar ou outro. Porque você... Agora voltou? Agora voltou o áudio? Voltou a imagem? E agora? Voltou? Vocês conseguem me ouvir? Que bom. Você sabe o que é isso?
Na verdade, eu vou providenciar um outro aparelho. Mas alguém começou a ligar. Certamente eu não estava me assistindo. De forma insistente. E aí trava, entende? A transmissão. Graças a Deus que voltou. Então, voltando ao raciocínio da mensagem, às vezes nós, cometemos um grande erro. Qual, Bispo Luciano? Nós olhamos a responsabilidade dos outros e não olhamos a nossa responsabilidade. Nós observamos a responsabilidade que as pessoas têm com a gente. Compreende o que eu estou falando? E aí a gente diz, fulano não fez, fulano não pregou, fulano não isso, fulano não aquilo, tudo bem. Mas nós temos que observar a nossa responsabilidade. E uma das grandes responsabilidades que eu e você temos por sermos filhos de Deus, discípulos de Jesus, é fazer Jesus chegar em todas as cidades. É fazer Jesus chegar em todas as casas, em todos os bairros, em todos os estados, em todos os países. Não se engane, essa responsabilidade, ela é sua sim. Não, essa responsabilidade é para pastor. Não. Também é para um pastor, mas também é sua. Jesus poderia pegar a responsabilidade, porque, gente, vamos parar para pensar, não existia conforto nessas andanças. Primeiro, não tinha tecnologia, depois não tinha carro, depois não tinha ar-condicionado, ele estava no deserto. Jerusalém, Israel, gente, é um verdadeiro deserto, aquele é quente para dizer chega. Então não havia conforto para fazer isso. Para andar de uma cidade para outra, para pregar, para... Israel, Jerusalém principalmente ali, é cheio de morros. Sobe, desce, sobe debaixo do sol ou chuva. Imagine você. Isso para pregar, para ensinar pessoas, para mostrar a salvação para elas. Então, um dos grandes erros que nós cometemos é que a gente começa a ver a responsabilidade dos outros. E a nossa? E a sua? E a minha? É isso que temos que ver. Você cumpre com a sua responsabilidade? Quantas casas você leva a Jesus? Porque às vezes você não tem o chamado de um pastor para viver no altar. Mas você tem um chamado de um obreiro, ou quem sabe apenas de alguém que congrega numa determinada igreja, de um congregante, tudo bem. Mas isso não isenta você da responsabilidade de você patrocinar, investir na ida de Jesus, na chegada de Jesus dentro de uma casa ou em um determinado lugar. E talvez você pense que isso não vai ser cobrado de você. Vai sim. Como é cobrado de um homem que se diz pastor e quando ele é enviado ele diz para lá, eu não vou. Quer escolher o lugar que ele quer pregar, segundo a comodidade. Isso não é homem de Deus, mas nem aqui nem na China. Nunca foi, nunca será. Não estou falando sobre ser perfeito. Estou falando sobre entender a necessidade do chamado. A Bíblia diz, a quem enviarei? Envia-me a mim. O profeta dizia, quem eu vou enviar? Se todos quiserem ir só para um lugar, que será dos outros lugares? Se todos querem pregar só onde parece ser bom e confortável, quem vai pregar para o povo que está onde não parece ser bom e não é confortável?
Então quer dizer que o privilegiado vai ser quem vive nos lugares bons, porque eles vão ouvir a palavra porque os pregadores querem ir para lá. E quem vive nos lugares ruins, nos lugares ermos, nos lugares de total miséria, de problemas, de situações, aonde não oferece conforto a ele, certamente não vai oferecer ao pregador que lá vai, mas aí, se você não quer ir, quem vai? Então esse povo vai para o inferno porque não tem pregador que queira estar ali? Então esse povo vai para o inferno porque, agora eu não estou falando de pregador, porque talvez você só se preocupa com o seu bem-estar. Quando você é convidado para investir um valor, o seu dízimo, uma oferta, para você, para a palavra ser propagada, para a palavra ser anunciada, você está sempre olhando para você. Mas se eu der, eu vou ficar sem. Mas se eu der, como é que vai ser amanhã para mim? Mas se eu der, eu não compro aquilo que eu queria. Mas se eu der, eu já der. Quer dizer, então você está sempre pensando em você. Aí quando você vê um pastor dizendo não vai, você diz, esses pastores não são homens de Deus, senão eles iriam. E você? Ou seja, você olha o compromisso dos outros, mas não olha o seu. Você sabe por que você está aqui? Porque alguém fez chegar essa palavra em você. Você sabe por que você ficou curado? Porque alguém fez chegar essa fé que te cura. Você sabe por que tua vida mudou? Porque alguém fez chegar o Jesus que muda a vida das pessoas em você. Você sabe por que você hoje tem o Espírito Santo? Porque alguém fez o Jesus que fez você conhecer o Espírito Santo chegar em você. Alguém se moveu, alguém investiu, alguém abriu mão de alguma coisa para você hoje dizer, eu sou um homem, uma mulher de Deus. Agora, o que você está fazendo para que outros homens e outras pessoas, mulheres, se transformem, se tornem mulheres e homens de Deus, jovens de Deus? O que você está fazendo para Jesus chegar nessas cidades, nessas aldeias, nessas casas, nesses hospitais, nas televisões, nos programas de televisão? O que você está fazendo? Então você talvez diga, Jesus não está nem aí para isso, ele não repara isso. Eu vou te provar que repara. Repara isso e repara muito mais. O texto continua dizendo assim, vamos lá. Então ele, entrando numa certa aldeia, encontraram-se com ele 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Era uma aldeia de leprosos, e ele foi lá, aonde estava quem? Os leprosos. Para você ter uma ideia, tá? Os leprosos naquela época, como até hoje, as pessoas têm medo de gente que tem lepra. E então eles não podiam conviver com a sociedade. Eles tinham lugares que eram só para eles. Entende? Para que não contaminasse, para que não tivesse convívio, ligação física com as outras pessoas. Então, a Bíblia diz que Jesus ele foi aonde só tinha os leprosos. E eles ficaram, diz a Bíblia, pararam de longe. O que acontece? Eles não se aproximavam, porque eles não podiam. Eles até estavam estranhando. O que esse cara está fazendo? Ficaram de longe, pararam de longe, observando. E levantaram a voz dizendo, Jesus, gritaram, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, diz a Bíblia, disse-lhes, ide, olha isso, que coisa poderosa, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Então Jesus não chegou nem se aproximar, porque eles de longe gritaram, eles sabiam que não podiam e tal, tinham aquele medo, o que vão fazer sem tentar se aproximar? Jesus, olha aí, a nossa situação, tem misericórdia de nós, outras palavras, cura a gente.
E Jesus virou para eles de lá e falou assim, ó, mostrai-vos aos sacerdotes. Sabe o que Jesus quis dizer? Aonde ficava o sacerdote? E responde aí. Aonde ficava o sacerdote? Estou esperando você me responder. Responda-me. Aonde ficava os sacerdotes? No templo. Ou seja, na igreja, a Ranúzia respondeu. Raimunda Bencide, no templo. Não era? E o que era o templo? A igreja. Então, quando eles disseram, Jesus tem misericórdia de nós, e vendo-lhes, Jesus olhou para eles, a Linda está dizendo no templo, a Higina está dizendo sinagogas. Então, o que Jesus falou para eles fazerem? E da Maria na igreja? Jesus falou, vocês querem ficar curados? Vai lá na igreja. É o que o mundo não entende hoje, meu Deus. Não compreende. Quando a gente diz assim, vai na igreja, vem aqui na igreja, sabe? Jesus falou para eles assim, vai, que vocês querem ficar curados? Queremos, vai na igreja, apresente-se ao sacerdote, sabe? Dirija-se ao sacerdote. Mas eles eram leprosos, aí é que está. Jesus mandou que eles fossem com o problema. Então, eles, mesmo sendo leprosos, tinham que ir para a igreja. Sabe o que significa? Mesmo você sendo doente, você tem que ir para a igreja. Mesmo sendo viciado, você tem que ir para a igreja. Mesmo você sendo perturbadinho da cabeça, você tem que ir para a igreja. Mesmo você sendo uma pessoa, sabe, toda virada do avesso, você tem que ir para a igreja. É nesse caminho que as coisas vão acontecer. É nessa caminhada na direção da casa de Deus que as coisas vão acontecer. Que Jesus vai te curar, que Jesus vai te libertar, que Jesus vai te prosperar, que Jesus vai te salvar, que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo, que Jesus vai mudar a sua vida. É nesse caminho aí. Jesus falou assim, ó, vocês querem ficar curados, vocês têm que entrar no caminho da igreja, rapaz, no caminho da casa de Deus. Vai lá. E quantas pessoas dizem, oh Deus, me ajuda, mas não vai aonde está o sacerdote. Não é? Não vai. Não vai para a casa de Deus. É nesse caminho que as mudanças vêm. Olha aqui, ó. Levantando a voz, disseram, mestre, tem misericórdia de nós. Vendo-os, disse-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. Preste atenção. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Pronto, acabou. Olha, domingo agora eu estou ansioso. Porque nós vamos entregar a água do agir de Deus. Vai buscar a água. Lembra quando o cego, ele queria ficar curado? Jesus falou, vai lá no tanque de Siloé e lava-te. Vai, ele tinha que ir. Então você pode morar onde for, tu tá me assistindo, pô, mora na Bahia, despenca da Bahia, vem.
Eu moro no Salgueiro, despeca de Salgueiro e vem. Eu moro no Ceará, eu moro no Piauí, eu moro no Amazonas, eu moro no Pará. Vem! Eu moro no interior de São Paulo, eu moro na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona, não sei lá qual é a zona que você mora. Vem! Porque ele falou assim: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo o caminho, sabe, na direção certa, o que aconteceu? Eles ficaram limpos. Ficou todo mundo curado. Que comentário legal, Gina Barros. Ô bispo, todos estão me dizendo isso. Por que estou pela internet? Fico sem saber. Amo a IUDP. Na outra, voltava com raiva no coração. Agora não. Estou amando a IUDP. Glória a Deus. Que bom. Que bom. Que bom. Então, a questão, queridos, é essa. Indo, obedecendo, fazendo o que Jesus mandou, as coisas começaram a acontecer. E se eles não fossem? E ficassem lá? Ah, não vou não. Para que eu preciso ir até lá, me mostrar para o sacerdote, se você pode já me curar aqui? O Senhor não está em todo canto, Deus não está em todo canto, né? Onisciente, onipresente, une tudo. Então, é só me curar. Para que eu tenho que sair daqui, lá na igreja, pegar essa tal dessa água, orar lá, né? Um som do abraço? Não tem necessidade disso, não. Infelizmente, é isso que muitos pensam. Só que eles foram. E a Bíblia diz, e aconteceu que indo no meio do caminho, quando eles olharam para eles, estavam todos curados da lepra. No meio do caminho, no meio da obediência, no meio da atenção que foi dada, no meio, sabe, desta caminhada de fé, o milagre aconteceu. Tem um recado para ti. No meio dessa caminhada que você está tendo da sua fé, os milagres vão acontecer. Calma, espera, vai acontecer. Compreende? Continua no caminho de ir buscar a Deus. Continua no caminho da obediência, que é no meio do caminho que as coisas vão acontecendo. Quando você vê você está curado, quando você vê teu filho está convertido, quando você vê tua casa está abençoada, quando você vê a porta abriu, quando você vê a causa saiu, quando você vê a doença foi embora, quando você vê o milagre aconteceu. Entende? Só não pode ficar parado onde você está, tem que ir. Sabe? Espero que essa palavra esteja te abençoando, desde o início até então. A Vanderlei está dizendo, meu Deus, que bênção de pregação. Eu recebo e tomo posse para a glória de Deus. Amém?
E agora? Retomou? Eu falo, não pode ligar. E agora? Melhor, tá? Voltou? Sim, né? Tá, eu vou ser breve agora. Agora, entra no ponto principal. Você pensa que Deus não repara as coisas? Repara. Ele repara. Olha o que diz aqui. No meio do caminho eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quantos foram curados? 10. Um deles, só um, quis mostrar gratidão, quis devolver com gratidão o que Jesus tinha feito por ele. Só um voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse, não foram 10 os limpos? Eu não curei, acabei de curar 10 pessoas. Eu não abençoei 10 pessoas aqui agora. Onde estão os 9? Olha a pergunta que Jesus fez. Onde estão os outros que eu curei? Eu não abençoei todo mundo. Quem aqui pode estar aqui nessa live dizendo, Deus tem me abençoado? Deus, ele tem abençoado a minha vida, sim, desde que eu o conheci. Então, olha o que Jesus reparou. Ele percebeu a ingratidão, a falta de reconhecimento, a falta de retorno, a falta de agradecimento, a falta de sabe, se voltar para ele e dizer muito obrigado. Você sabe quantas pessoas são abençoadas todo dia? Eu e você. Mas muitos não se preocupam no retorno. Ei, Jesus investiu em 10 leprosos. Era para os 10 leprosos investirem em Jesus. Jesus investiu em você, para você investir nele. E aí? Mas na hora de investir nele, não dá, é difícil, não posso, não consigo, não dá para ir na igreja, é muito longe, é complicado, é difícil, Deus sabe, não tenho. Se eu pudesse, se eu tivesse, se eu isso, se eu aquilo. E vive uma vida como os 9. Por que você não voltou lá? Vou voltar isso tudo só para poder agradecer? Não, ele conhece meu coração, ele já sabe que eu estou feliz, que eu estou grato. Não houve quem voltasse
Presta atenção. Não houve quem, olha o que Jesus falou, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Sabe o que ele quis dizer? Às vezes, quem é de fora reconhece mais, ajuda mais, se volta mais, é mais grato do que quem é de dentro. Ele disse assim, ó, poxa, caramba, poxa, caramba. Presta atenção nisso aqui. Judeu e samaritanos eram povos irmãos que tinham virado inimigos religiosos e culturais. Era como duas famílias que um deles, ou melhor, que um dia dividiram a mesma mesa, mas agora passam sem olhar no rosto. Para muitos judeus, o samaritano era misturado, de fé duvidosa, quase um cidadão de segunda classe. Então, por que Cristo sublinha isso? Por que ele falou o samaritano? Por que ele, enfatizou isso? A cura, ela chega a todos sem a discriminação. Não existe muro. Não existe que o céu não atravesse. É muito forte isso aqui, sabe? E agora? Agora voltou, né? Vanderlé Carvalho, Bispo Luciano, como sempre, muito usado por Deus. É fortíssima esta palavra. Amém. Tá bom. Então, queridos, quem menos se esperava voltou para agradecer. Deus, ele está esperando de mim, de você, sabe? E ele repara sim. Então, preste bem atenção nisso, porque às vezes a gente pode perder bênçãos por causa de uma coisa pequenininha, por causa de detalhes. Por causa de detalhes. Ele investe em você para você investir nele. Os lares, as casas, os becos, as favelas, as vielas, os hospitais, os presídios, os estados, as cidades, os países. Eles precisam que Jesus chegue lá. E somos nós que fazemos isso acontecer nos dias de hoje. Então, ele investiu em você,
Ele investiu naqueles 10, para os 10 investirem nele. Célia Santana, amo a sua palavra. Como você prega, o meu coração fica calmo. Amém. Só que ele percebeu que um só investiu nele de volta. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Vamos parar. Vanderleia Carvalho, eu sinto vontade de ser uma obreira. Por que não? Venha ser uma obreira IUDP. Será um prazer. Compreende o que eu estou falando? Eu tenho a certeza que se você meditar nisso, algumas coisas podem mudar e mudar para melhor. A gente não pode mais ficar dando desculpa. Por que você não foi? Não fui por isso, por aquilo outro. Por que você não fez? Não fiz por isso, não fez, não. Ele disse, ide. Eles foram, no caminho as coisas aconteceram. Faz. Que depois que você fizer o que Deus mandou, deixa que no caminho as coisas acontecem. Jorge José, Shalom, adorei. Amém. Você que está pela primeira vez com a gente, seja bem-vindo. Tá? Está sem áudio? Não, eu acho que o áudio já foi restaurado já. Márcia Camargo, o Senhor é um grande homem de Deus. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Obrigado, Márcia. Tá? Eu vou orar agora, nós vamos orar. E Deus vai abençoar muito. Você crê nisso? Eu tenho uma água que eu quase bebi tudo já, mas ainda tenho. Gente, domingo agora, vem para IUDP. Ali no Brás vai ser algo, sabe? Nós vamos entregar a água do agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Onde essa água bater, Deus vai agir e ninguém vai impedir. Aqui tá bom, o áudio, tô no Paraguai, fronteira com Ponta Porã. Ô glória! Maria Elvira Arce. Ó, tem gente no Paraguai, tem gente na Inglaterra, tá aí, Deus chegando. Tá vendo? Às vezes é um compartilhamento, às vezes é uma oferta, é um dízimo, às vezes é uma oração, às vezes é um panfleto que você dá, às vezes é uma ida sua na rua para evangelizar, às vezes é uma pessoa que você fala para ela. Bispo, eu vou depositar amanhã. Eu trabalhei hoje, cheguei agora há pouco, vou ajudar, amém. Bispo, vou dormir, buscar libertação de drogas, não aceito mais viver no pecado, amém. Valdeci. Boa noite, eu fui curada na IUDP do meu joelho, graças a Deus, muita gratidão, Luzia. Domingo agora vai ser muito forte, você tem que ter essa água. Aquele cego tinha que lavar os olhos naquele tanque, com aquelas águas. O Naamã tinha que mergulhar naquelas águas. Você tem que ter essa água. Sabe? A IUDP leva a Deus nos 4 cantos do mundo. Glória a Deus. Muito bem, vamos orar. Portugal não tem o som. Dá uma atualizada no seu vídeo aí, Isabel,
porque o som tá normal. A Vera, manda para mim, bispo. Ainda bem que você riu. Muito bem, tá balançando aqui o negócio. Bom, vamos fazer isso? Vamos orar? Antes de eu fazer a oração, Você viu que eu tenho feito, depois que a gente voltou para a televisão, eu tenho quase que todos os dias feito muitos apelos de oferta para o programa, né? O programa para a gente, ele é um verdadeiro desafio, sabe? Porque ele é muito caro e a gente não tem a condição. A igreja, ela não é que ela não tem a condição, ela depende 100% das pessoas que são gratas, das pessoas que são de Deus. E a Igreja Unida, Deus Proverá, dentre essas todas que você vê, é a mais novinha de todas. É a mais novinha de todas. Sabe? Mais novinha de todas. A igreja não tem 3 anos ainda. Vai fazer. E a maioria já está há muito tempo, tem muitas pessoas que ajudam, sabe? E às vezes a gente... Só que a gente é valente, sabe? A gente é da fé. Sabe? A gente não mede esforço para fazer a palavra chegar nas cidades, nas casas, nos lugares, não. É barra, mas Deus tem usado vocês e muita gente. A Ranusa falou, a mais novinha é a que tem mais resultado também. É cada milagre, né, que acontece nessa igreja, né? Poxa, é um atrás do outro. Meu Deus, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, eu pontualmente preciso de... Eu não vou falar o que precisa mesmo. 60 pessoas. Eu preciso de 60 pessoas. Só que tem que ser hoje, pessoal. Só 60, por incrível que pareça. Fabiana Lima, bispo, domingo teve livramento de morte na minha família. Amém. Glória a Deus por isso. Eu preciso de 60 pessoas. Agora, sabe? Bianca Letícia, crente foguete, só na UDP. Legal. 60. Hoje eu preciso de 60 pessoas para completar o valor da televisão. Senão amanhã não vai pro ar. Nem domingo, nem segunda. Só 60 pessoas com R$100. Agora, preciso agora. Podemos dizer 60 pessoas que podem voltar para agradecer, né? Porque será que R$100 paga tudo que Jesus fez por você? Ou faz, está fazendo? Diz para mim. Bispo, nem chega nem perto. E eu posso até não ter, mas eu vou arrumar agora. Eu posso até não ter, bispo, mas eu vou arrumar esses R$100. É agora. Porque sobre os meus ombros não cairá. Aí da Maria, a Igreja Unida Deus Proverá é a caçulinha de Deus. Sobre os meus ombros não cairá, por causa de R$100, a responsabilidade de um programa tão importante não ir para o ar, de Jesus não ir na casa das pessoas por causa de mim, que me neguei a ajudar com R$100.
não vai cair sobre os meus ombros, bispo. E às vezes você pode dar 1.000 agora, sabe? Eu estou chamando 12 pessoas para ajudar com R$1.000. Às vezes você tem uma loja, você tem um comércio, você pode tirar R$1.000, às vezes até um pouco mais, sabe? Às vezes você tem um dinheiro que você guardou, ganhou, que Deus abençoou, até uma causa na justiça. Às vezes sabia que Deus já te tocou para você devolver o seu dízimo nesse ministério, ajudar, e você teima às vezes, porque o dízimo, gente, ele não é de uma igreja, ele é da obra de Deus, e Deus direciona, Deus diz para onde você deve fazer, você só tem que ter um coração aquebrantado para poder entender, sabe? E por causa de 60 pessoas, pode ser que amanhã Jesus não vá na casa de algumas pessoas pela televisão. Aí é o diabo rir da gente. Eu não aceito isso. Eu quero que você levante sua mão assim, sabe? Para dizer, eu já não é mais 60, é 59, porque eu vou fazer agora. Eu queria que você levantasse sua mão assim e dissesse assim, já não é mais 69, 59, é 58, bispo, que eu vou fazer agora. Eu vou ser uma daqueles ou daquelas que vou voltar para agradecer. pix2 @iudp.org.br pix2 @iudp.org.br. Você vai fazer, sabe? E eu vou te falar uma coisa. Deus vai ver, vai reparar que você ajudou. Agora, eu vou apresentar a Deus o seu nome hoje numa oração muito especial que eu vou fazer. Porque eu vou falar, Deus, o Senhor reparou que uma pessoa voltou para agradecer. Repara que hoje foram 60. Está aqui. Comprovante, o nome dela. Aonde tu estiver, Deus vai te abençoar por causa disso. Eu queria que você fizesse um voto que fosse recorrente, sabe? Tipo assim, bispo, todo mês, eu vou separar R$1.000, 5. Tem gente que pode fazer todo mês, pode separar 10.000, outras pode ser 5.000, outras pode ser 3.000, 2.000, 500.000, R$500, 300, 200, 100. Quem aqui, se eu colocar um carnê no Mercado Livre, você pegaria aí, porque eu não tenho como enviar, só por lá. Mas quem aqui, se eu colocasse um carnê só para televisão, você pagaria simbolicamente, ele vai ser um valor de R$100 por mês. Mas você teria que ir lá no Mercado Livre pagar R$10 para ele chegar na sua casa. Você faria isso? Hã? Você faria? Você iria lá no Mercado Livre, pagaria lá R$10 e o carnê
colocava os dados e o carnê ia chegar na sua casa. E aí todos os meses você ajudaria com R$100. Se eu colocasse lá o carnê da TV, você faria isso? Você ia lá buscar? Eu vou fazer então. Eu vou fazer. Tá? Mas agora eu preciso de 60. Olha, nós temos 200 pessoas com a gente. Só 60. Só. Bispo, não é mais 60 agora. Não é mais 58, é 57, porque eu vou fazer agora. Bispo, não é mais 57, é 56, porque eu vou fazer agora. Pode ser o Pix da igreja, bispo? Pode. Pode. Pode ser. Raimundo Abencide falou, acabei de fazer, bispo. A Regina Baixo falou, eu não faria. KKKK. Eu faço, bispo. Fica melhor para mim por mês. Eu quero carnê. Tá bom. Então eu vou enviar lá. Já pensou se a gente conseguisse 2.000 pessoas todo mês dando R$100 pelo carnezinho, sendo fiel? A gente conseguiria pagar o programa de televisão sem tanto desgaste. Então agora eu quero contar com você. Bispo, eu não tenho 100, vou fazer com 50 agora, mas sei lá, Deus vai multiplicar. Os que não tem, eu preciso de 100, gente. 100, 60 pessoas com 100. De manhã eu tenho que estar com esse dinheiro para botar na conta da igreja ou da TV. Se você pudesse conseguir pessoas que você falasse assim, gente, precisando que juntar 2, 3, ó, cada uma vai dar Y, vamos ajudar agora. Você reparou que depois que a gente entrou na televisão, eu tenho aparecido muito pedindo muitas ajudas para a televisão. Eu já sabia que teria que ser assim. Porque vocês querem o programa e Jesus também quer, mas a gente não tem alternativa, temos que ajudar. A gente não tem uma empresa que diga ajudar, não tem um governo, não tem um Estado, não tem um milionário, não tem, temos vocês. E graças a Deus por isso. Eu vou apresentar mais tarde essas 60 pessoas a Deus. Mesmo que acabe aqui, você pode mandar, que Deus vai ver. Ah, você voltou para agradecer. Vou te abençoar. Viu o que Jesus falou para ele quando ele voltou para agradecer? Viu? Olha lá. Está aqui, ó. Disse assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Deus vai levantar a tua vida, tu vai ver. Deus vai levantar a tua vida, tu vai ver. É só 60 pessoas agora, tem mais, tem o dobro de 60, mais do dobro de 60 pessoas. Deus está falando com você. Deus poderoso. Deus da minha vida e da minha salvação. Eu quero te apresentar todos que estão aqui nesta oração. E aqueles que esta oração vai chegar neles por meio do compartilhamento. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Que não venhamos olhar a responsabilidade dos outros, mas venhamos olhar a nossa responsabilidade. Tu és o nosso Deus poderoso. E que a tua mão não seja curta, pois não é. Mas que ela alcance agora esta pessoa e toque, fortalecendo, renovando, abençoando, prosperando, transformando, curando, libertando.
tocando no pai, na mãe, no filho, na filha, no marido, na esposa, restaurando, transformando agora. Recebe isso aí, você que está orando comigo. Pode receber essa graça desta oração agora. Deus te fortalece, te renova e abre um caminho e te dá vitória. Diga, Senhor, eu creio no poder desta oração. Escute, quando eu disser essas duas palavras, o milagre vai chegar para você. Deus proverá! E que as águas lá na igreja que estão no altar recebam a unção do teu agir. Quem botar a mão naquela água, eu vou botar água na boca desta pessoa em cima do altar, meu Pai. E quando ela tiver contato com esta água, o Senhor vai agir. As águas do agir de Deus. Consagra. E que esta água seja abençoada para todos que beberem. Receba a bênção. Algo chegou para você de Deus na noite de hoje. E quando eu apresentar os 60 que o Senhor escolheu, hoje, o Senhor vai levantar a vida desses. Diga amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Iraci Marques, já estou com a passagem na mão. Domingo estou aí, se Deus quiser. Mandei 50 e vou mandar 100 agora à noite. É isso. Estou esperando os 60 que Deus chamou, que Deus escolheu. E Ele vai ver que você voltou para agradecer. Deus proverá. Amo vocês e as vozes tá aqui. Domingo vai arrebentar para a glória de Deus. A unção do abraço. As águas, quando eu botar essa água na sua boca, sabe, colocar na sua boca, você vai pegar aquele copo. Faz como ela, compra a tua passagem, vem para cá. Beijo. Os comprovantes vão chegar e eu vou apresentar. Boa noite, meu bispo. Descansa. Eu te amo e eu também amo você. E vocês. Fica com Deus. Amém. Terminando o culto, vou depositar. Eu estou aguardando.